Orar? Então, Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Te peço, Pai, que perdoes pelos pecados, pelas fraquezas, pela nossa ignorância, Senhor. Pai, dai-nos sabedoria do alto, discernimento de espírito, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar em Tua direção, Pai. Segura nas nossas mãos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Paizinho. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Usa-nos, Senhor, como Tu queres. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através de mim. Que vidas venham ser tocadas. Que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo do ser de quem está ouvindo. Faça penetrar, Senhor, no mais profundo do nosso ser, o Seu alimento, porque é o nosso verdadeiro pão, Pai. Pode faltar tudo na nossa vida, menos a Tua palavra, porque o Senhor é o verdadeiro alimento. E nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Paizinho, por tudo. Amém. Pode? Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Vamos louvar a Deus então. Este é meu respirar. Por isso que eu estou respirando. Deus colocou a vida em mim. É o fôlego de vida. E colocou em você também. Cante comigo. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh. E este é o meu pão. Este é o meu pão, Tua vontade feita em mim.
sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Somos nada sem Jesus. Sem Jesus, nós estamos completamente perdidos. Eu nada sou sem ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 1, versículo 35. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Que coisa mais linda a mulher, né? Deus fez a coisa mais linda do mundo, que é a mulher. Ainda pegou um pedaço do homem ainda, né? Que legal. Então aí fala assim, Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você já se sentiu insuficiente para a missão de Deus em sua vida? Às vezes a gente se sente, né, insuficiente, nós não somos nada. Mas Deus usa a gente a si mesmo. Algumas vezes você pensou que é inadequado diante do chamado divino? É incapaz de responder a algo que parece muito maior do que você? Eu já me senti assim algumas vezes. Quando eu via as minhas amigas aqui no púlpito, eu nunca me imaginei que um dia eu fosse trazer um sermão. Mas quando Deus manda, Ele ordena. E quando você não obedece, você se arrepende. Eu me arrependi amargamente uma vez na minha vida. Eu trabalhava, vou colocar aqui um pouquinho, só um tiquinho. Eu trabalhava na DE, né, de Taubaté. E quando eu viajava para São Paulo com a dirigente de ensino lá de Taubaté. E aí nós fomos no Palácio do Governador, e lá era o Mário Covas, da época, né? E ele estava lá fazendo a palestra para os professores, e Deus falou assim para mim, gente, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e fala para ele que eu que coloquei ele ali. Eu falei assim, quem sou eu, Senhor? O que é isso? Estou ficando doida. Aí tinha um segurança perto, falou assim, você não tem... Aí Deus falou para mim assim, você não quer ir lá? Então escreve um bilhete, entrega para esse segurança, fala para ele que eu que coloquei ele lá, naquela cadeira. Eu falei assim, eu não vou. Assim, eu olhei para o segurança, eu falei assim, ele vai me prender.
eu não vou fazer isso. Vai falar que eu estou doida e vai me mandar me prender, vai me segurar aqui agora. E aquilo me incomodava. Eu olhava para o Mário Covas na frente, lá falando, e o segurança do meu lado, eu olhando e ouvindo aquela voz assim insistente, falando para mim, fala para ele que eu que coloquei ele ali. Aí eu não fiz, eu não tive coragem, voltei para casa com aquilo, eu não tive coragem. Eu me subestimei, eu falei assim, não, quem sou eu, gente? Eu estou doida, isso é coisa da minha cabeça. Aí fomos para casa, assistindo, a gente assistia muito, né, naquela época, as reportagens, e eu vejo Mário Covas falando, chorando amargamente, e falando assim, eu me arrependo amargamente de ter assumido esse cargo, que eu me dediquei muito a esse cargo, esqueci da minha família. Eu não deveria ter me dedicado tanto nesse cargo. Aí veio aquela coisa horrível em mim. Aí eu pensei assim, puxa vida, eu não falei para ele que Deus mandou dizer que foi Deus que eu coloquei ele ali, que ele tinha que estar lá. E quando a gente assume algo que Deus manda, nós temos que fazer o de melhor para Deus. E ele se dedicou. Ele fez, ele falou chorando. Eu me dediquei muito e esqueci da minha família. Só que eu não falei para ele que Deus mandou dizer para ele que foi Deus que colocou ele lá. Eu me arrependi amargamente até hoje. Eu me arrependo. Nossa, eu não tenho como voltar atrás. E uma certa vez também, aí eu nunca mais, todas as vezes que eu recebo esse recado que eu penso que eu estou doida, eu vou e falo, mesmo a pessoa achando que eu sou doida. Não tem problema. Deus sabe. Não se subestime quando Deus mandar você dar um recado para alguém. Vai lá e fala. Uma certa vez também, outro testemunho, depois disso, aconteceu um outro, eu frequentava outra igreja, e nós estávamos numa roda de oração. E tinha uma mulher que não engravidava. Ela falou que estava 5 anos casada e não engravidava. Aí a gente orando. E aí veio aquela coisa para mim. Fala com ela que eu estou colocando uma semente agora no ventre dela. E eu, ai meu Deus, estou doida de novo. Não, mas dessa vez eu vou ter que falar, Senhor, o que eu faço? E aí... E aquela coisa me incomodava, quase me empurrava, eu não conseguia parar de olhar para aquela mulher. E aí eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas eu vou falar, não vou mais fazer aquilo que eu fiz. E aí larguei as mãos das pessoas que estavam de mão dadas comigo e atravessei a roda e falei para ela, olha, eu não sei não, mas o Senhor mandou te dar um recado, disse que está colocando uma semente aí no teu ventre agora. A mulher olhou para mim e falou assim, quem é você? Como que Deus vai colocar uma semente aqui no meu ventre? Se eu não tive relação, tem dias que eu tive relação com meu marido. Eu falei assim, não sei, Deus mandou falar. Aí voltei para... E ela me olhava com raiva. Aí ela falou assim, eu vou fazer o exame para ver. Você vai fazer essa semana. Vai dar negativo. Deus mandou falar isso para ela. Gente, é muito difícil, viu? Aí vai dar negativo, faça na outra semana de novo. E assim aconteceu, ela fez, deu negativo, na outra semana deu positivo, ela estava grávida. Só que Deus também mandou falar para ela que se ela não cuidasse daquela criança que ele tinha colocado no ventre dela, ele ia tirar de volta. E eu falei isso para ela. Ela continuou com raiva de mim. Fazer o quê, né? Eu tinha que falar, eu não queria passar pela mesma situação que eu passei lá em São Paulo. Aí ela continuou com raiva de mim. Quando foi 5 meses de gravidez, ela perdeu o bebê. Está entregue nas mãos de Deus. Depois ela continuou a fazer, aí ela continuou fazendo tratamento para engravidar. Aí eu não sei mais, que depois a gente veio também para São Paulo, né, para cá, para São José. E aí eu me desliguei também, saí da igreja, vim para a igreja adventista. E aí, não sei mais, me afastei completamente, porque foi muita humilhação também, mas se é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu seja humilhada.
porque eu sei que Deus está comigo. Então ela era, aí continuando aqui, ela era uma jovem comum, Maria, né? Comum da Galileia, provavelmente com sonhos e planos como qualquer outra mulher de sua época. Mas em um instante, o anjo apareceu com uma mensagem desconcertante, dizendo para Maria assim: ela daria à luz o Filho de Deus. E a pergunta inevitável veio de seus lábios. Como? Aquela pergunta que a menina fez para mim, né? Como acontecerá isso se sou virgem? A resposta do anjo é o centro da nossa mensagem hoje. Tudo pelo Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Nossa, a gente é tão ignorante, né? Eu peço a Deus que abra minha mente para que eu possa entender mais as coisas de Deus. Senhor, eu vou orar agora, se a igreja pode orar comigo. Senhor nosso Deus, nós somos tão ignorantes, Senhor. Às vezes a gente fica até com medo das coisas, porque a gente é fraco. Pai, faça crescer em nós, Senhor, uma intimidade maior contigo. Que nós possamos, Senhor, que nós recebamos a Tua palavra e que essa intimidade venha no mais profundo do nosso ser, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai. Batiza com o Teu Santo Espírito a Tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dai-nos forças, Senhor, para que quando o Senhor falar conosco, a gente saiba discernir a Tua voz, Pai. E fale com a Tua igreja, Senhor, eu te peço, Pai. Dê essa experiência que o Senhor me deu para cada um que está ouvindo agora, neste momento. Porque assim como Maria foi privilegiada de receber no ventre o Verbo que se fez carne, dai-nos também o privilégio, Senhor. Dê o privilégio à Tua igreja, Pai, de receber a Tua voz, entender que é o Senhor falando. Não pensar que é loucura da cabeça, Pai, como muitas vezes eu pensei. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu sei que o Senhor está aqui nos ouvindo, eu sei, Senhor. Eu tenho certeza. Foi tão difícil chegar aqui hoje, abrir a igreja. O diabo fez de tudo para que nós não tivéssemos essa palavra, Senhor. Mas o Senhor é maior que tudo. O Senhor é soberano. É o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço, te louvo, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Mas em um instante o anjo apareceu com uma mensagem desconcertante. Eu vou repetir um pouquinho. Ela daria à luz o Filho de Deus. É a pergunta inevitável que veio dos seus lábios. A mulher falou para mim assim: como que eu vou ficar grávida se tem mais de 3 dias que eu tive relação com meu marido? Eu falei assim: não sei. Deus mandou te falar que Ele está colocando uma semente aí agora, neste momento, no teu ventre. E a Maria também, né? A resposta do anjo é o centro da nossa mensagem, que ele fala: o Espírito Santo virá sobre ti. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Se eu tivesse na época, eu falava, eu responderia para ela, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ti, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu vim aprender aqui na igreja. Olha, você que está em casa, aproveita que você está numa igreja que traz a verdade. Ensina.
Tanto tempo eu perdi querendo aprender e não sabia como. Esse versículo nos revela um dos maiores mistérios da fé. O nascimento virginal de Jesus, uma obra divina, sobrenatural, inexplicável pela lógica humana, mas ele também nos ensina algo profundamente prático e espiritual. A concepção de Jesus em Maria é um modelo da concepção espiritual de Cristo em nós. O Espírito veio. O Espírito que veio sobre Maria também vem sobre nós para gerar Jesus dentro de nossos corações. Olha só que coisa linda, gente. Que mensagem profunda que está aqui. Vou repetir. O Espírito que veio sobre Maria também vem sobre nós para gerar Jesus dentro de nossos corações. É o mesmo Espírito, não mudou nada. Sinta-se privilegiado. O que era impossível humanamente, um nascimento sem relações naturais, tornou-se possível pelo poder do Espírito. É através do poder do Espírito. Ai, se eu soubesse disso naquela época. Ah, se eu soubesse, eu teria falado para aquela mulher. É o Espírito Santo que está colocando no teu ventre. E hoje o que parece impossível para nós, viver como Jesus, ter uma nova natureza, vencer o pecado, também se torna possível pelo mesmo Espírito. Quando Jesus nasce dentro da gente, a gente muda o caráter, muda a visão de mundo. Antes a gente pulava carnaval. Hoje eu não gosto nem de, não sei, nem sei onde tem carnaval, nem sei música de carnaval. Não gosto de ouvir, não gosto de ver, não gosto de saber da notícia. Como Deus muda o caráter da gente. A obra sobrenatural do Espírito na concepção de Jesus. Maria pergunta, como? A pergunta que a mulher me fez. Como? Essa é a pergunta que todos fazemos quando nos deparamos com o impossível. Ela achava que era impossível. A resposta de Deus sempre será pelo Espírito. Você que está em casa, olha, acho bom você começar a caminhar conosco no templo para a gente se reunir e falar de Jesus junto. É um calor humano. É uma energia que vem sobre você, sobre nós. Há uma troca espiritual. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O Espírito Santo virá sobre ti. A primeira ação mencionada é a vinda do Espírito Santo. Isso nos lembra Gênesis. Se você quiser abrir tua Bíblia, Gênesis 1, versículo 2. Você em casa também, abra sua Bíblia. Gênesis 1, versículo 2. Está acontecendo muitas mensagens sobre você buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Você não é batizado e acabou. Tem que buscar constantemente. Porque constantemente a gente está pecando. Às vezes só de olhar.
Aí fala assim em Gênesis: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Onde o Espírito está, algo novo está prestes a nascer. Na criação, ele trouxe ordem ao caos. No ventre de Maria, ele trouxe o Verbo à carne. E o Verbo se fez carne. Viu? E em nossa vida, ele traz vida onde há morte. Ele traz luz onde há trevas. Ele traz propósito onde há confusão. Muitas pessoas que estavam nas drogas, hoje está servindo a Deus, porque ele estava morto e o Espírito Santo trouxe vida. Oração de intercessão. Temos que orar um pelos outros, para que Deus derrame o Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu preciso da sua oração. Por favor, ore por mim. Vamos trocar. O poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. A palavra envolver aqui tem ligação com a nuvem da glória de Deus, que cobria o tabernáculo. Quando o Espírito Santo fala com você, às vezes dá para sentir algo como se você estivesse numa bolha. Algo envolve você. E você não consegue ficar parado, não adianta. Você não sossega. Enquanto você não obedece. Em Êxodo capítulo 40, versículo 35. Abra sua Bíblia, por favor. Fala assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Uma nuvem, às vezes você não vê, mas uma nuvem paira sobre a igreja. Quando eu cheguei lá em Jambeiro, que eu entrei na igrejinha, eu senti uma nuvem pairando sobre aquela igreja. Que coisa gostosa, gente. Se eu pudesse dividir com vocês, é muito gostoso. Você não vê como ar, mas você sente. Que coisa mais gostosa. Peça a Deus para você sentir. Se você nunca sentiu, olha, eu peço a Deus para você sentir. Que Deus possa fazer isso com toda a nossa igreja. É muito bom. Por isso que eu apelo para você que está em casa. Venha. Deixe de ser bobo. Você está perdendo. Está perdendo. Não jogue fora essa coisa mais gostosa do mundo, que é estar presente. Você sente o Espírito que está ali, o Espírito de Deus. Você sente a áurea. É muito bom. Isso nos mostra que a presença do Espírito é santa, poderosa e transformadora. Não é apenas um toque emocional, é o céu invadindo a terra. Você acredita nisso? Que o céu está invadindo a terra? Eu acredito, porque o que eu senti lá na igreja de Jambeiro, olha, gente, ai, se eu pudesse dividir com vocês. Ai, Jesus. Pai, faça a tua igreja também, Senhor, sentir o que o Senhor fez eu sentir. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor,
dessa experiência, Senhor. Para quem estiver me ouvindo agora, em nome de Jesus. Faça eles terem uma experiência contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando a gente não congregava na igreja adventista, em outras igrejas, eu achava que aqueles homens que impunham a mão sobre a nossa cabeça tinham o poder de fazer a gente ser batizado com o Espírito Santo. Hoje eu sei que não. É Deus que derrama o Espírito Santo sobre nós. E não é homem nenhum. Quem somos nós para colocar o Espírito Santo em alguém? É só Jesus. Por isso, o ente santo será chamado Filho de Deus, que é o Verbo se fez carne no ventre de Maria. O Espírito não apenas intervém, ele gera. Ele traz à existência o que é divino. No caso de Maria, gerou literalmente o Filho de Deus. Em nós, gera a vida de Cristo em nosso interior, tornando-nos filhos de Deus por adoção. Em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 8, 15 e 16. Ele fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho, né, Gustavo? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o mesmo Espírito. Não mudou nada. A obra espiritual do Espírito na concepção de Cristo no crente. O que aconteceu fisicamente com Maria, acontece espiritualmente com todos os que creem. É uma realidade espiritual prática. O Espírito Santo também entra em você, em mim, em nós, e a gente muda a visão de mundo. Muda o caráter. O Espírito vem sobre nós para gerar nova vida. Olha. O novo nascimento é sobrenatural. E receber uma nova natureza. A nossa natureza muda. Como muda? Em João 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O mesmo Espírito que trouxe Jesus ao mundo físico, traz Jesus ao mundo interior do coração humano. É o mesmo Espírito que faz nascer em você uma nova vida, faz nascer em nós uma nova vida. É o mesmo Espírito que foi gerado lá no ventre de Maria. O poder do Altíssimo nos cobre com sua presença.
Não caminhamos sozinhos. O Deus que capacitou Maria é o mesmo que capacita seus filhos hoje. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. Muitas vezes eu pensei que eu estava sozinha. Mas é o mesmo Deus que nos capacita, que Ele capacitou Maria. Maria não foi deixada sozinha para lidar com o escândalo da gravidez. Você também nunca não está só para lidar com sua caminhada cristã. Às vezes a gente pensa que Deus deixou a gente sozinha. Ai, Jesus, estou só, onde sou eu estar? Estou me sentindo só. Não, nós temos que sempre lembrar, não, Jesus está ali, está conosco. Todas as vezes que vier esse pensamento, que nós possamos lembrar disso, você não está sozinho. Em Romanos 8,16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O resultado da ação do Espírito é vida santa. Maria gerou o ente santo. A vida gerada pelo Espírito é santa por natureza. Vou cantar um pouquinho, um pedacinho da música de Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, sua alma viverá. Olha só. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Assim como ele desceu em Maria, descerá sobre cada um de nós que estamos aqui e sobre cada um de você que está em casa. Venha frequentar conosco a casa de Deus. Nós precisamos de sentir esse calor humano e calor espiritual. Jesus está voltando. O resultado da ação do Espírito é vida santa. Maria gerou o ente santo. A vida gerada pelo Espírito é santa por natureza. O Espírito não gera egoísmo, ele não gera orgulho. O Espírito Santo não gera carnalidade. O Espírito Santo, ele gera o caráter de Cristo. Se você se acha muita coisa e declara, eu tenho o Espírito Santo, eu já ouvi isso em outras igrejas. Não é o Espírito Santo. Ele não gera orgulho. Ele gera amor. Ele não gera egoísmo. Ele gera uma vida santa. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso não vem de nós. É gerado em nós quando o Espírito habita plenamente. Quando você fala para o seu irmãozinho, eu te amo em Jesus Cristo, é o amor de Deus. É o Espírito que está gerando esse amor em você. Isso não vem de você. É um dom de Deus. Como receber essa concepção espiritual? Muitos querem a vida de Cristo, mas sem permitir que o Espírito venha sobre eles. Maria nos ensina. Ela nos ensina 3 atitudes fundamentais.
Primeira, disposição para ouvir a palavra. Maria parou para ouvir o anjo. Ela deu ouvidos à voz do céu. Muitas vezes, a gente não tem tempo de ouvir a palavra. A Maria nos ensina. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Maria está nos dando uma lição. Não há concepção sem semeadura da palavra. Não vai gerar o Espírito em você, nas pessoas lá fora, se você não semear a palavra. Por isso que sábado que vem nós vamos evangelizar, né, Rubens, lá em Jambeiro. E aí a segunda, entrega seu sem reservas. Entregar-se sem reservas. Mesmo sem entender tudo, Maria respondeu. No momento lá em São Paulo, eu fui desobediente. Eu tinha que ter me entregado. Mesmo que se eu fosse presa, eu teria que ter dado o recado. Quando eu dei o recado para aquela mulher na igreja, eu fui humilhada. Mas eu tinha certeza que não era eu falando. Ali eu me entreguei, sem reservas. Mesmo não entendendo. Lucas 1, versículo 38. Olha só a Maria falando com a gente. Você, mulher, que está aí me ouvindo, ouça a voz do Espírito Santo. Maria está falando com você, é o Espírito de Deus. Fala assim: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a postura que o Espírito busca, disponibilidade. Você não precisa entender tudo, só precisa se entregar. Às vezes a gente quer entender. Ele não dá muita satisfação para a gente. Ele só fala assim: vai, fale. Fala isso, isso e isso. Confiança no impossível. O anjo Gabriel disse, olha só, em Lucas 1, versículo 37. Ele fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis. O Espírito opera milagres onde há fé. Às vezes a gente pensa, como ela falou para mim, como que vai acontecer isso? Como que eu estou grávida? Se tem mais de 3 dias que eu tive relação com meu marido, o espermatozoide já saiu. Já morreu já. Não, olha aqui. Para Deus não haverá impossíveis. Espírito opera milagres onde há fé. Se você acredita que Cristo pode ser formado em você e sua vida pode mudar radicalmente, diga como Maria: cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Diga como Maria: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. A gente tem que aprender muito com Maria. Maria concebeu Jesus de forma sobrenatural. O mesmo Espírito que veio sobre Maria deseja vir também sobre nós, para gerar uma nova vida com o Salvador em nós. Senhor, gere vida em nós. Em nome de Jesus. Você sente que sua vida está sem direção? Que precisa de um renascimento? Então ouça as palavras do anjo como se fossem para você.
Homem, hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas vale para você também. Você, homem que está me ouvindo. O Espírito Santo virá sobre ti. E o resultado será o mesmo. Cristo será gerado em sua vida. Quer coisa melhor do que essa? Olha o presente que você está ganhando hoje no Dia Internacional da Mulher. Agradeça a Deus, homens. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E você recebeu essa bênção. E assim nós finalizamos com essa mensagem. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Convido os irmãos a se colocarem em pé para cantarmos o hino final. Mais perto quer estar. Possamos todos nós estar mais perto do Senhor todos os dias. Mais perto quero estar de Senhor Jesus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que eu nasci. Constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui. Paz e descanso a mim, teus braços dão. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, Deus de ti. A igreja canta, canta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a ficar mais pertinho de Ti, Senhor, bem coladinho contigo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Leva-nos, Pai, para nossa casa, sob Suas asas, e continue derramando sobre a Tua igreja o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, obrigada e te agradeço. Amém.
sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto.